Vamos dar uma pausa na programação de Halloween para falar de outro assunto também muito importante em outubro. Hoje eu vim responder a tag Outubro Rosa. Oi, eu sou a Cláudia e esse é o canal Velejando por Livros. E eu aproveitei que eu já tava com as unhas pintadas de rosa para gravar o vídeo sobre o Lady Killers, para gravar essa tag sobre o Outubro Rosa, muito especial, que a minha amiga Carol Kausti me marcou para fazer também, né? Eu vou inclusive deixar o vídeo dela respondendo a tag aqui na descrição, então depois de assistir aqui, dei uma olhadinha lá nas respostas dela, que são bem diferentes das minhas, então é bom para pegar umas dicas diferentes de livro. Essa tag foi pensada especialmente nessa questão do Outubro Rosa, onde a gente trabalha a conscientização sobre o câncer de mama, sobre a importância das mulheres fazerem o autoexame, procurarem médicos, se cuidarem, né? Porque é um câncer que tem um índice muito elevado na população feminina, que quando descoberto no início tem altos índices de cura, por isso é tão importante a gente sempre ficar de olho. Mas vamos responder a tag, então vamos falar de livros, que é o que eu sei fazer aqui, né? Então, a primeira pergunta da tag é: campanha. Um livro que você indica para todos. E tem um livro que eu panfleto tanto, mas tanto para todas as minhas amigas e para todo mundo que eu conheço, que eu nem tô com o meu exemplar aqui, ele tá emprestado, que é o Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estes. Eu falei dele já em uma outra tag que eu respondi, só que essa tag ela não tá aqui no YouTube, eu só postei ela lá no IGTV do Instagram. Então, eu vou fazer o seguinte, como na ocasião eu tinha o livro em mãos e ele é muito bonito, eu queria mostrar ele, e lá eu já falei tudo que era importante da forma mais básica de falar desse livro, eu vou deixar aqui o pedacinho do vídeo. E até a pergunta daquela tag também era um livro que eu falo para todo mundo, porque realmente a minha resposta não pode ser outra. Bom, a Clarissa, ela é psicóloga junguiana e ela auxilia no resgate da mulher selvagem, a nossa essência que está dentro de nós, e muitas vezes a gente sufoca, a gente deixa ela em segundo plano devido à sociedade em que a gente vive, né? Essa sociedade patriarcal, religiões, né? Muitas vezes patriarcais também. Então, esse livro ele faz uma revolução dentro de cada mulher que o lê. Ela utiliza algumas lendas já conhecidas para fazer analogias com situações que toda mulher já passou ou vai passar ainda. Então, ele é muito necessário e por isso ele é o livro que eu falo para todo mundo, todas as minhas amigas, eu recomendo que leiam este livro. Prevenção. Um livro que você previne as pessoas indicando não ler. É muito difícil indicar as pessoas não lerem um livro, porque um livro que pode não funcionar para mim, pode funcionar para outra pessoa e vice-versa. Então, em vez de eu pegar um livro aleatório de algum autor que eu não conheça muito, podendo cometer uma injustiça, eu resolvi escolher um livro de um autor que eu tenho conhecimento, que eu já li várias coisas, que eu sei que a maioria dos livros são bons, mas que fica como uma prevenção até para os próprios fãs desse autor, que podem ir com muita sede ao pote. Chocados? Sim, existe um livro do Tolkien que eu não achei tudo isso, que é A Queda de Arthur. Trata-se de um poema que J.R.R. Tolkien escreveu baseado na lenda de Rei Arthur. Então ele pegou todas as histórias que ele conhecia, já publicadas, e escreveu um poema aliterante. E ficou legal o poema. O poema em si é muito bom. O problema desse livro aqui, ele foi editado pelo Christopher Tolkien, né, que é o filho do Tolkien, inclusive faleceu recentemente, e ele detinha todos os direitos sobre os livros do pai dele. Então, de tempos em tempos, ele achava algum manuscrito, alguma coisa que o Tolkien fez, editava e lançava. Só que nesse livro aqui, o que ele fez? Além de pegar esse poema, ele fez muitas observações
Então, a maior parte do livro é o Christopher explicando o poema, fazendo correlações com outras obras do Tolkien, como o Silmarillion, comparando com outros poemas existentes sobre o rei Arthur. Então, acaba ficando meio maçante. E muitos desses comentários dele são desnecessários. Ficou bem complicado de ler esse livro aqui. Câncer de Mama. Um livro com um personagem que devemos ter cuidado. E eu escolhi para essa categoria o Primo Basílio, de Eça de Queiroz. E o personagem que a gente deve ter cuidado é o próprio Primo Basílio. Então, para quem não conhece essa história, é a história de Luísa, uma mulher casada, comprometida, que acaba sendo seduzida por seu primo. Ela se apaixona pelo primo dela, o Basílio. Eles vivem ali um relacionamento. E isso vai acabar por trazer muitas consequências negativas para a vida de Luísa. E eu digo para ter cuidado com o Basílio, porque o Basílio é um homem sedutor, ele é bonito, ele sabe o que falar, quando falar, ele sabe como seduzir uma mulher. E ele estava apenas querendo passar o tempo com a sua prima e fez ela pensar que ele estava apaixonado ou coisa assim. Então ele é o típico macho tóxico, boy embuste. Dia Mundial. Um livro que todo mundo ama. Eu não sei se todo mundo ama, mas eu escolhi um livro que eu acho que as pessoas não têm por que não gostar, que é O Mágico de Oz, de L. Frank Baum. O Mágico de Oz traz aquele conto de fadas clássico, aquela história que eu creio que todo mundo conheça, da Dorothy, a menininha que foi levada da sua casa por um tornado junto com seu cachorrinho Totó. Ela chega no reino de Oz, faz amizade com seres fantásticos. E eles têm que achar o mágico de Oz lá, o mágico do reino deles, pra pedir pra Dorothy voltar pra casa, entre outras coisas, e eles passam por várias aventuras. É um livrinho mágico, é muito bom, é indicado para pessoas de todas as idades, mesmo se você for ler ele, sei lá, depois dos 30, depois dos 40, não tem como não gostar desse livro. Rosa, um livro com a capa rosa. E eu não consegui escolher outro livro que não fosse o Lady Killers. Se você ainda não viu o meu vídeo resenha, eu vou deixar aqui nos cards. Foi o último vídeo que saiu aqui no canal. Aí eu detalhei ele mais, né? Eu fiz uma resenha, mostrei ele por dentro, tudo, que ele é muito bonito. Ele é um compilado sobre mulheres assassinas, mulheres serial killers. E é bem interessante, fala sobre muitos casos que não são tão conhecidos assim. E vale a leitura para quem gosta desse tema, quem se interessa em leituras sobre serial killers e quer conhecer mais sobre esse mundo. Autoexame. Um livro que você descobriu sozinha e foi bom. Um livro que eu descobri sozinha, eu acho que eu já falei dele também em alguma outra tag perdida por aí, mas Concerto Campestre, de Luiz Antônio de Assis Brasil, autor gaúcho, muito conceituado. E esse livrinho eu descobri sozinha porque existe um filme. E eu vi o filme por acaso, passou um dia na TV de madrugada, na época que eu ficava assistindo TV aberta de madrugada, e eu assisti, gostei muito do filme, e aí eu fui pesquisar e descobri que tinha o livro, e eu fui atrás e catei esse livro até achar. Na verdade, a primeira vez que eu li, eu peguei ele na biblioteca da universidade. E depois eu achei ele no sebo para vender. Esse aqui é meu exemplar, eu já li ele umas 2, 3 vezes. Ele se passa no final do século XIX, em uma estância no interior do Rio Grande do Sul, aonde existe ali o Major Eleutério Fontes, que é o dono dessa estância. Ele vive ali com a sua família, ele gosta muito de música clássica e ele começa a fundar uma orquestra. Então, tudo que é músico que aparece ali, meio perdido, ele vai abrigando e vai montando uma orquestra. Até que ele resolve profissionalizar essa orquestra e traz um maestro do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Só que o Major Eleutério tem uma filha, a Clara Vitória, e a Clara Vitória acaba se apaixonando por esse maestro e eles vão viver ali um romance proibido e acontece algumas tragédias no decorrer da narrativa, né, que eu sou aquelas que até leio romance, mas para eu realmente gostar do romance tem que ter tragédia. E eu me apaixonei muito por esse livro e ele é um dos meus favoritos da vida
e eu acho que pouca gente conhece. Então fica aí a dica. O Luiz Antônio de Assis Brasil é um escritor muito bom, ele tem outras obras também publicadas. Inclusive, ele vai ser o curador da tag em novembro. Médico, um livro que todos devem ler. Eu não sou muito de ficar colocando regra, de ficar impondo para as pessoas o que elas precisam ler. Eu acho que cada um lê o que quiser. Mas tem um livro que me marcou tanto que eu acho que todo mundo deveria ler durante a vida, sim, pelo menos uma vez, que é o 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Eu já fiz um vídeo sobre ele, eu vou deixar aqui nos cards, foi o primeiro vídeo do canal. Eu detalhei ali a história, falei das minhas percepções, e desde que eu li esse livro, eu ainda não consegui sair de Macondo, que é o lugar fictício onde se passa essa história. Ele é um livro que narra 100 anos da vida de uma família, os Buendia, e apesar de serem numerosos, cada um deles é muito solitário, cada um deles vive a sua solidão, as suas coisas particulares, suas preocupações, a sua vida. E eu acho que todos nós somos um pouco como os Buendia. Acho que todos nós temos essa solidão, pelo menos na maior parte das nossas vidas. Luta. Um livro difícil de terminar. Eu acho que a intenção dessa pergunta era um livro meio difícil de ler, meio chato talvez, né? Esses que a gente tem que pelear para conseguir terminar, que às vezes termina na base do ódio. Mas eu resolvi ressignificar esse item e falar de um livro que ele fala de luta e ele é difícil de ler, porque ele é denso, porque ele é pesado, mas ele é muito necessário, que é o Batismo de Sangue, escrito pelo Frei Beto. Eu não tenho aqui esse livro, eu peguei ele na época que eu li na universidade, na biblioteca da universidade. Foi a minha mãe que descobriu sobre esse livro e ela ficou com vontade de ler e ela me pediu para pegar, então eu peguei para ela. Ela leu, gostou muito e daí eu li na sequência também. E é um livro, como eu falei, pesado, mas muito necessário, porque ele vai narrar alguns acontecimentos após 1964, no período da ditadura militar aqui no país. Então ele conta quando ele e alguns companheiros dele foram presos. Ele foi um preso político e ele presenciou muitas atrocidades nos porões da ditadura. Inclusive ele descreve no livro o tipo de tortura que faziam com as pessoas. E eu acho muito necessário esse livro para a gente entender o que realmente acontecia naquela época. Então a vida não era tranquila, as pessoas não tinham liberdade de expressão, afinal muitas pessoas eram presas apenas por pensar diferente, por manifestar as coisas, por falar o que pensavam. Existia toque de recolher, na melhor das hipóteses as pessoas lembram disso, como é o caso do meu pai. Na minha família, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, nunca ninguém foi preso na ditadura, mas eles sabiam que isso acontecia. Eles ficavam sabendo de conhecidos que eram presos, sim. Muitas pessoas morriam durante essas torturas, muitas foram assassinadas e muitas famílias nunca encontraram nem os corpos dos seus entes queridos para poder fazer um funeral, para poder se despedir. E isso é o suficiente pra gente entender que não queremos isso nunca mais. Existem outros livros também sobre o assunto e eu recomendo fortemente a leitura de algum desses livros que detalha exatamente o que acontecia nos porões da ditadura militar, caso você não saiba. Vamos voltar para a atmosfera leve do vídeo agora. Peito. Um livro que tem um lugar especial no seu coração. E como antes eu falei mal de um livro do Tolkien, que não foi culpa dele, foi culpa do filho dele, agora eu vou falar bem, eu vou mostrar o meu livro favorito da vida, o meu livro que é volume único, que não é saga, que é o livro que eu mais gosto entre todos os livros que eu gosto, que é o Silmarillion, escrito pelo Tolkien. E o Silmarillion vai narrar toda a formação do mundo concebido pelo mestre. Ele vai narrar as lendas dos dias antigos, né? Ele é anterior ao Senhor dos Anéis. Entre essas lendas, uma das principais, que é a lenda das pedras Silmarils, que foram as pedras que carregavam a luz das árvores de Valinor, Laurelin e Telperion. Eu não vou contar a lenda inteira aqui,
mas é muito legal essa lenda das árvores e eu pretendo reler esse livro alguma hora dessas, porque faz tempo que eu li pela última vez, e daí quando eu reler eu vou trazer uma resenha dele, eu vou detalhar ele e vou explicar melhor por que ele é tão especial, por que eu gosto tanto desse livro. E chegamos no último item, que é Risco, um livro que você tem medo de ler. E eu resolvi citar 3 livros de terror, porque eu não consigo desvencilhar um do outro, que são os livros do Ed e da Lorraine Warren, aqueles lançados pela Dark Side Books. Eu ainda não tenho nenhum deles, eu quero muito comprar. Tô sempre cuidando pra ver se eles entram em alguma promoção, alguma coisa assim. Mas, ao mesmo tempo que eu quero muito ler, eu tenho medo, porque eu sei que eu vou ter medo durante a leitura, porque eu acredito nos casos deles, realmente, né? O único livro, assim, que eu tive mais medo de ler na vida, que eu li ele com medo, terminei com medo, foi Horror em Amityville, que tem essa pegada também, né, sobrenatural. E é por isso que outros temas do terror eu não tenho problema. Mas Assombração e ET eu tenho. Se bem que acho que não seria tão ruim uma invasão alienígena nos tempos que estamos vivendo agora. Bom, gente, era isso. Tag respondida. Agradeço aqui a Carol, que foi quem me marcou para responder essa tag. Gostei muito. E é uma causa muito justa, né? A gente falar sobre o Outubro Rosa. Se cuide sempre, não só em outubro. E nos vemos no próximo vídeo, que vai sair quinta. Obrigada por assistirem até aqui e tchau!